que desde 1973 o aborto é um direito legal nos Estados Unidos após o caso Roe versus Wade, em que ficou decidido que uma mulher do Texas tinha o direito de interromper a gravidez depois que ela ficou grávida como resultado de um aborto. Por que Roe versus Wade? Porque Henry Wade era o nome do... O que eu falei? Aborto, estupro. Exato. Estupro. Estupro. O Wade era o promotor do estado do Texas, onde começou essa ação, e a mulher foi identificada como Jane Roe, que é o equivalente a fulana, Beltrana. É quando você não identifica a pessoa. O nome dela, depois soube-se, era Norma L. McCorvey. Isso é história. 1973, antes de qualquer um nessa bancada nascer. Isso pode ser revertido agora pela Suprema Corte, ao que tudo indica é o que vai acontecer, né, Barão? Exatamente, Megali, bom dia para você, para Sheila, para ela e todo mundo no Brasil. São 49 anos desta lei que, ao que tudo indica, vai ser mudada na Suprema Corte dos Estados Unidos. Vazou um documento de um dos juízes, um juiz conservador indicado lá atrás pelo ex-presidente George W. Bush, e essa minuta desse acordo deve ser confirmada, já que a maioria da corte é formada hoje por juízes, por ministros, né, como é no Brasil, do Supremo Tribunal Federal, indicados por conservadores. E é uma mudança que está sacudindo aqui os Estados Unidos, já gerando manifestações, protestos. Ontem mesmo a segurança já foi reforçada na Suprema Corte, e isso deve acontecer ao longo dos próximos dias. Então, há hoje uma maioria formada na Suprema Corte de juízes conservadores, indicados por ex-presidentes conservadores. Só Donald Trump indicou 3 nomes, 3 juízes da Suprema Corte, e essa lei deve ser alterada. Hoje, as mulheres podem optar pelo aborto entre 22 a 24 semanas de gestação. Só que a partir de agora essa decisão estará na mão dos políticos. Cada governador, cada representante do Congresso Nacional vai indicar como vai funcionar em cada estado. Então, o que deve acontecer, se de fato essa decisão for referendada, for confirmada na Suprema Corte, é que metade dos estados americanos, praticamente, não vai mais autorizar aborto, enquanto a outra metade vai continuar autorizando esse tipo de prática. Hoje, Megali, para você ter uma ideia, 75% dos abortos que são realizados legalmente aqui nos Estados Unidos são feitos por mulheres que estão abaixo da linha da pobreza aqui do país. E esse é o ponto que mais as pessoas que continuam defendendo essa prática chamam a atenção, ou seja, que quem realiza esse tipo de ato são pessoas que não têm condições financeiras. Agora, é algo que vai gerar polêmica, é possível, mais uma vez, que a gente tenha manifestações grandes aqui nos Estados Unidos. Afinal de contas, é algo que gera muita divisão, assim como acontece no Brasil, mas se trata de uma mudança que vem no momento em que não é só a Suprema Corte que tem a maioria formada por conservadores, como também o Congresso americano está rachado, e teremos eleições agora no final do ano em que a maioria pode ser a maioria republicana, ou seja, é um momento em que a gente vai ver provavelmente uma mudança de uma lei que está aqui em vigor há 49 anos, Megali. Veja a importância de você conseguir formar uma maioria em uma Suprema Corte, né, com o formato da democracia norte-americana. A gente está vendo o mundo todo, né, caminhando para um lado, de tratar o aborto como uma questão de saúde pública. Os Estados Unidos vão andar na direção contrária, encarar a questão como uma questão moral. Obviamente, como disse o Barão, isso vai provocar muito barulho. Alguma manifestação do presidente Joe Biden, um democrata, que imagino tem uma posição contrária à dos juízes da Suprema Corte, Barão? Não, o presidente ainda não se pronunciou, mas sim tivemos manifestação no Congresso americano. A Nancy Pelosi, que é a presidente da Câmara, e também a presidente, ou presidente da maioria, deputados, já se manifestaram contrários a essa decisão. O presidente Biden deve se pronunciar ao longo do dia, porque foi ontem à noite, Megali, aquele tipo de notícia que sai com uma bomba. Muito jornalista virou a madrugada trabalhando, tentando entender o que estava acontecendo, o que vai gerar isso de repercussão. Então o presidente deve falar ao longo do dia, e você não tenha dúvida nenhuma, um país que acabou de passar por todas aquelas manifestações que a gente viu antirracismo, mais uma vez vai viver um clima de tensão
e protestos são aguardados ao longo do dia, inclusive alguns já estão marcados aqui para Nova York, para Washington, enfim, é algo que a gente vai ver crescer aqui no país, tomara que não tenha nenhum tipo de violência, mas a gente já viu isso no passado recente aqui nos Estados Unidos. O Barão, e essa votação, só para terminar, que já está rascunhada, né? Ela é iminente? Ela pode acontecer a qualquer momento? Pode acontecer a qualquer momento, né? Como a gente falou, há uma maioria hoje formada pelos juízes da Suprema Corte, formada indicados por republicanos. Não tem uma data precisa, Megali, não tem um dia preciso para acontecer, não tem nada marcado. Vazou o documento, né? O documento vazou, essa minuta desse juiz indicado lá atrás pelo George W. Bush. Então não tem um dia, mas pode acontecer amanhã, depois de amanhã. Agora, tem algumas nuances disso, né, Megali? Porque o que acontece? Como o Biden está com a popularidade muito baixa por aqui, os republicanos iam nadar de braçada, essa indicação na eleição do final do ano, na eleição de meio de mandato. Com essa decisão da Suprema Corte, também poderemos ter uma mudança nessa realidade, ou seja, as pessoas aqui, os liberais, os democratas, podem ir votar em grande número por causa dessa decisão da Suprema Corte. Aí os republicanos não teriam uma vitória tão fácil na eleição que está chegando. Então tem várias situações ligadas a um vazamento, né? E mais uma vez você vê a importância da imprensa, né? De um documento que estava sendo ali rabiscado dentro da Suprema Corte dos Estados Unidos. Ou seja, é o momento de aguardar para ver se de fato tudo isso vai acontecer.